Os cristãos devem usar crucifixo? Não. Em nenhuma parte da Bíblia fala que os primeiros cristãos usavam a cruz para adorar a Deus ou que ela era um símbolo do cristianismo. Na verdade, eram os romanos que usavam o desenho da cruz para representar os deuses deles. Uns 300 anos depois da morte de Jesus, o imperador romano Constantino começou a usar a cruz como símbolo de seus exércitos. Pouco depois, a cruz passou a representar também a religião cristã. Já que a cruz era usada para adorar deuses falsos, será que os seguidores de Cristo usariam o mesmo símbolo para adorar o Deus verdadeiro? É claro que não. Deus não aprovava usar nenhum tipo de símbolo para adorar a Ele. Os cristãos sabiam disso. Sabiam também que tinham que fugir da idolatria. Isso está em Deuteronômio 4, 15 a 19 e 1 Coríntios 10, 14. A Bíblia diz que Deus é Espírito. Isso significa que nós não podemos vê-lo. Por isso, os primeiros cristãos não usavam coisas visíveis ou símbolos para se aproximar de Deus. Eles adoravam a Deus com o Espírito, ou seja, eles deixavam que o Espírito Santo de Deus os orientasse. Eles também adoravam com verdade, obedecendo à vontade de Deus registrada na Bíblia. Isso está em João 4, 24. A Bíblia afirma que maldito era aquele que fosse suspenso no madeiro ou na cruz. Os homens deturparam a mensagem da cruz, fazendo suas pequenas ou grandes cruzes como se fossem amuletos para dar boa sorte, proteção, identificação de que eram cristãos, etc. Porém, os significados da cruz da Bíblia são diferentes daqueles que o homem inventou. A cruz era, em princípio, os pedaços de madeira onde criminosos eram mortos. Jesus morreu numa cruz, portanto, a cruz passou a ser um emblema da morte de Cristo. Leia isso em Filipenses 2:8, Colossenses 1:20 e 1 Coríntios 1:18. É também um emblema de vergonha e rejeição. Isso está em Lucas 9:23. A cruz de Cristo, no sentido de sacrifício de Cristo, é o único meio de salvação para o homem pecador. Porém, a cruz, o instrumento de madeira, nada pode fazer pelo pecador, por ser apenas um instrumento de suplício e maldição, assim como é uma forca, uma guilhotina ou uma cadeira elétrica. Ao ser levado ao madeiro, Cristo foi feito maldito. Ali ele foi considerado pelo homem como um horrível criminoso que merece a morte por seus crimes. Se um viajante passasse por Jerusalém naquele dia e visse Cristo na cruz, logo o consideraria como um criminoso amaldiçoado. Porém, o pior ainda estava por vir, quando Cristo foi considerado maldito, não apenas por homens, mas também pelo próprio Deus. Na cruz, Cristo foi feito pecado por nós. Isso está em 2 Coríntios 5, 21. Portanto, tornou-se em algo que o próprio Deus não podia ter comunhão. Ele foi feito culpado para que pudéssemos ter nossa dívida paga. A cruz em si não tem poder nenhum. Na Bíblia não há nenhuma referência a isso. Basicamente, a cruz era usada para punir os criminosos considerados mais perigosos na época em que Cristo viveu, tendo ele sido vítima desse meio de tortura e morte. Somente Jesus pode oferecer proteção.
o símbolo da cruz não possui nenhum poder divino e não deve ser entendido como um instrumento auxiliar para a sua fé.